Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 23 do livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis. Só faltam agora, estudando o capítulo de hoje, mais 2 capítulos para a gente encerrar o livro inteirinho de 2 Reis e vamos entrar num novo livro da Bíblia, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso estudo literalmente, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo nós vamos dar início à nossa nova série de estudos, a primeira série do ano de 2025, Prioridades. É isso mesmo, o tema da nossa série de janeiro, a primeira série do ano é sobre prioridades, para que você possa viver em 2025, que seu 2025 seja um ano de muito sucesso, você precisa começar agora como o mês pilar do ano, né, a base do ano, estabelecendo algumas prioridades, e debaixo dessas prioridades eu creio que você vai ter muito sucesso em nome de Jesus. Então não fica de fora, porque eu vou te dar muitas chaves bíblicas sobre algumas prioridades que nós devemos estabelecer nas nossas vidas, para que nós possamos viver nesse ano um ano sobrenatural em nome de Jesus, tá bom? Então hoje à noite na Eva, às 20 horas, para você que não conhece a nossa igreja, nós estamos na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, Butantã, estamos entre a região do Morumbi e Butantã, tá? São Paulo, capital. Então, esteja conosco hoje à noite. Se você for de outra cidade, outro país, e quiser acompanhar o nosso culto, nós vamos também transmitir online pelo Evo TV aqui no YouTube, só que pelo canal da igreja, tá? Evo de Evolução TV, Evo TV. Tá bom, gente? Dei aqui os avisos, os recados, já te fiz o convite, você não pode perder a nossa primeira série do ano, Prioridade, tá bom? Vamos fazer o estudo de hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 23, tem 37 versículos. O texto começa dizendo assim: Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Lembrando que nós estamos nessa fase final do livro, do segundo livro de Reis, e ele se voltou todinho para ajudar para as tribos do sul, tá bom? Depois o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante, para todos o rei, e leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita nesse livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo todos os utensílios feitos para Baal e Azira e para todos os exércitos celestes. Eles os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azira. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício ao deus Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, estavam na entrada do templo ao Senhor, perto da sala de um oficial chamado Naatan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol, no caso aqui também um deus. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares
que ficavam a leste de Jerusalém, no sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para poste sagrado, e a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário. Ele os demoliu, queimou o santuário e o reduziu ao pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os ossos, bem como o profeta que tinha vindo de Samaria, como havia feito em Betel. Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada a Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os espíritas, os ídolos das famílias, os ídolos de todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escrita no livro do sacerdote Hilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele que voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de todo o acordo com a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-lo à sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, esse templo a qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, todas as realizações, estão escritos nos livros de registros históricos do rei de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas faraó Neco o enfrentou e o matou em Meguido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Meguido para Jerusalém e o sepultaram no seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei sobre o lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Apenas 3 meses. O nome da sua mãe era Ramutai, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco prendeu-a em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências de faraó, Jeoaquim pôs tributos ao povo, cobrando prata e ouro, e cada um conforme as suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 15 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma, e ele fez também o que reprovava ao Senhor, tal como seus antepassados. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Bom, aqui, na verdade, o rei Josias, nós estudamos no capítulo anterior que Josias ele fez uma grande reforma no templo de adoração. Josias ele tinha um coração voltado a Deus. Ele descobriu, o Pentateuco ali no meio dos escombros ali do templo. Ele fez uma grande reforma, pegou a palavra de Deus, e ele começou a fazer a vontade de Deus. O texto aqui diz que Josias foi um rei segundo o coração de Deus, um rei aprovado por Deus. Aqui Josias ele vai reunir todo o
povo em Judá, no templo, depois da reforma. Ele lê o livro da lei, né, que foi recém-descoberto, e faz uma aliança com Deus, se comprometendo a obedecer todos os mandamentos do Senhor. Todo o povo confirma essa aliança debaixo da liderança de Josias, e Josias então ele inicia agora o que era mais importante, depois da reforma do templo, e até mais importante do que tudo, na verdade, né? Então, mais importante seria não só a reforma do templo, uma reforma física, mas o povo de Deus precisava de uma verdadeira reforma espiritual, e é o que eles vão viver ali sobre a liderança de Josias. Então Josias ele começa removendo todos os ídolos, todos os objetos sagrados, né, da idolatria e do paganismo, usado na adoração de Baal, de Azera e de outros deuses pagãos ali do templo do Senhor. Ele destrói os altares pagãos, inclusive os que foram construídos por outros reis antecessores a eles. Ele profana ali os altares em todo o território de Judá e em partes também de Israel. Então ele vai além dos seus limites, promovendo uma grande reforma espiritual. Ele vai executar os sacerdotes que lideravam a adoração a deuses pagãos. Josias restaura a celebração da Páscoa, que já não era mais celebrada há muitos anos da maneira como foi aqui sobre o reinado de Josias, ou seja, já não era mais observada desde os dias dos juízes. Essa celebração é realizada de uma maneira grandiosa e fiel à instrução ao livro da lei do Senhor. Josias ele vai continuar eliminando todas as práticas pagãs e idólatras, expulsa os médiuns, expulsa os adivinhos, né? E ele destrói tudo aquilo que era detestável aos olhos do Senhor. O texto também destaca que nenhum rei antes ou depois dele se dedicou tão completamente ao Senhor quanto Josias, né? Apesar de todas essas reformas aqui, Deus não decide retirar a sua ira contra Judá por causa dos pecados acumulados durante o reinado de Manassés, aquele que antecedeu. Então nós estamos estudando aqui na Evolução Diária, né, nós vemos o reinado de Ezequias, que foi um excelente rei, mas que não preparou a próxima geração, não preparou os seus filhos. Vem Manassés, depois vem Amon, agora chega Josias. Manassés e Amon foram péssimos reis. O Manassés aqui do lado de Judá, das tribos do sul, foi o pior rei de todos, mas Josias ele decide seguir os passos de Davi, então ele modela o reinado de Davi, por isso que o reinado dele é um sucesso, né? Então Deus anuncia que Judá e Jerusalém também já estavam sendo rejeitados por meio dos seus profetas, que mais adiante o templo seria destruído. Mais à frente Josias morre numa batalha contra o faraó do Egito, chamado Neco, né, em Meguido, no vale de Meguido. Seu corpo é levado para Jerusalém e ele é sepultado com honra, tá bom? Então no tempo de Josias, Deus permaneceu ali fiel ao reinado de Josias, que foi um reinado que agradou o coração de Deus. Mas, após a morte de Josias, né, surge então seu filho Jeoacás, que reina muito breve, é deposto pelo faraó Neco, levado para o Egito. No seu lugar, esse Neco aqui coloca um outro filho de Josias, né, Jeoaquim, que reina em Judá e também faz o que é mal ao Senhor. Ou seja, surge um excelente rei, mas o filho desse rei já fez tudo errado, tudo que era mal aos olhos do Senhor, e assim termina a leitura do texto e a interpretação do texto. Então nós acabamos de fazer uma interpretação para entender literalmente o que o texto tem para nos ensinar. Agora, a grande sacada, né, da Bíblia, como eu sempre digo, é extrair lição de aplicação prática, né? Eu já falei nos capítulos anteriores, né, que Josias era um menino de apenas 8 anos de idade quando ele foi levantado a rei sobre Israel depois da morte de seu pai. É claro que ele não reina com 8 anos de idade, porque ele ainda não tinha maturidade suficiente para isso. Enquanto ainda menor de idade, ele foi orientado pelo sacerdote, profeta Euquias. Esse menino ele vem debaixo de uma herança maldita, uma idolatria generalizada. 8 anos, uma criança que teve que abrir mão de ser criança para cuidar de um reinado. Ele teve que abrir mão de seus interesses para cuidar dos interesses do povo, né, por completo. Josias ele teve que amadurecer muito cedo. A Bíblia vai dizer que Josias ele era reto aos olhos do Senhor, ele anda debaixo dos caminhos de Davi, ou seja, ele abre mão da vida do seu pai e do seu avô, ou seja, aquilo que o pai e o avô viviam, né? E ele espelha sobre a vida dele, ele modela o reinado de Davi. Ele modela os princípios e valores do melhor rei que Israel já teve, o melhor rei de todos os tempos. Com o passar do tempo, um pouco mais velho, um pouco mais maduro, perto ali dos seus 20 e poucos anos de idade, Josias já tinha enfraquecido todas as práticas pagãs promovidas pelos seus antepassados. E ele resolve então fazer uma grande reforma no templo sagrado. Durante essa reforma, o sacerdote encontra a palavra de Deus perdida no templo. A Bíblia
estava perdida justamente no lugar onde ela nunca deveria estar perdida. O povo vivia debaixo de idolatria, de paganismo, o templo estava literalmente devastado. Como eu já expliquei, e eu quero aqui trazer mais uma vez esse estudo porque é importante, sacrifícios humanos para deuses pagãos eram oferecidos no templo de adoração a Deus. Cultos de prostituições vestigiais, né, também eram, ou conhecido como prostituição sagrada pagã, que era uma prática sexual ritualística, ou seja, mulheres conhecidas como sacerdotisas tinham relações com homens cujas mulheres não podiam engravidar. O pretexto era de que depois dessa relação a mulher se tornaria fértil. Uma verdadeira loucura que estava acontecendo ali, né? O pagamento desses serviços prestados pelas sacerdotisas ou prostitutas vestigiais eram oferecidos no altar à deusa da fertilidade. Tudo isso acontecendo no templo de adoração a Deus, no templo que Salomão havia construído. Em resumo, o povo de Deus estava debaixo de uma perversidade suja e nojenta. Sacrifícios humanos, prostituição sagrada, desobediência às leis de Deus, idolatria e outras coisas mais. E como consequência de tudo isso, né, eles estavam vivendo numa miséria só. Ou seja, a consequência dessa sujeira foi uma miséria no sentido literal. Então, quando Josias encontra o livro da lei, ele toma consciência de que tudo que estava acontecendo, ou seja, tudo que eles estavam vivendo era porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e que um juízo ainda maior e muito mais severo por parte de Deus estaria por vir. A Bíblia diz que, tomado por um sentimento de temor, ele rasga suas vestes em sinal de respeito à palavra de Deus. Ele fica extremamente preocupado com o que haveria de vir pelo descumprimento da lei e manda consultar a profetisa da época, que era a Hulda. A profetisa responde aos servos do rei e diz que o juízo de Deus era certo, porém Josias e o seu reinado seria preservado devido à postura dele, ou seja, uma postura que havia agradado o coração do Senhor. Resumindo, a postura de Josias trouxe paz para uma geração, ele resgatou a aliança com o Senhor, ele consertou os erros dos seus antepassados e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Muitos israelitas até hoje dizem que Josias foi, depois de Davi, o melhor rei de Israel. Ele é comparado com Davi e para muitos ele ainda foi melhor do que Davi, né? Um rei que decide viver uma vida fazendo o que era reto aos olhos de Deus, um rei que livrou a sua geração da desgraça, a sua atitude livrou a geração inteira do juízo de Deus, né? Enquanto ele estava vivo, o juízo de Deus não recaiu, não operou sobre a vida do povo. Esse homem foi responsável por mexer na estrutura da lei da semeadura. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, certamente é o que nós vamos colher. A colheita, normalmente, é inevitável, seja por sementes boas ou ruins, mas ele, com a sua atitude, consegue interferir na colheita de desgraça que iria recair sobre o povo. A profetisa diz assim, tudo que aconteceu e ainda está acontecendo vai ser objeto de juízo. Mas você, Josias, será poupado e terá um tratamento diferenciado. Ou seja, um homem de Deus que faz a vontade de Deus recebe de Deus um tratamento diferenciado. A palavra de Deus, o livro da lei, estava perdido no templo. E quando Josias resgata a palavra de Deus, ele devolve a dignidade para o povo. Ou seja, o povo de Deus volta a celebrar depois de muitos anos, depois de muita luta e depois de muita dificuldade. Josias, ele faz uma grande reforma espiritual na sua geração, resgata a palavra de Deus e devolve a dignidade para o seu povo. Josias é literalmente um exemplo poderoso de como uma vida dedicada a Deus pode transformar uma geração inteira. Apesar de vir de uma linhagem marcada por idolatria e pecado, ele escolhe, decide romper com o passado, com o pecado do passado e seguir o modelo de Davi, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. A sua decisão de resgatar a palavra de Deus aqui e restaurar o templo trouxe dignidade ao povo, reconectando o povo com a sua verdadeira identidade espiritual. A história de Josias vai nos ensinar que mesmo em meio ao caos e à corrupção, a obediência a Deus pode interromper ciclos de destruição e trazer restauração para as nossas vidas. Ele não apenas evitou o juízo imediato sobre a sua geração, mas também foi um agente de reforma e renovação espiritual diante de todo o povo. O que nós aprendemos aqui e podemos trazer para as nossas vidas é que nós possamos, assim como Josias, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, promover a justiça e trazer esperança à nossa comunidade de fé, à nossa família, às pessoas que nos cercam, às pessoas do nosso convívio diário, sempre confiando que Deus honra aqueles que andam nos seus caminhos. Josias foi um homem honrado, um rei
honrado. Deus o livrou, né, da ira do próprio Deus, porque ele foi um homem que agradou o coração de Deus e promoveu uma verdadeira reforma espiritual na sua época. Uma época marcada por muita sujeira, corrupção, imoralidade no quesito espiritual. Esse homem vem e faz uma grande reforma no templo e uma reforma espiritual na vida do povo. Glória a Deus, gente. Amém? Assim nós finalizamos mais um capítulo do segundo livro de Reis. Agora vamos agitar as redes sociais. Que história sensacional essa de Josias. Tira aí um print da sua tela em nome de Jesus. Printa, marca, posta na sua rede social, me marca para eu repostar. É uma maneira da gente agitar aqui as redes sociais, tá bom? Curte, comenta, compartilha, não se esqueça disso em nome de Jesus. Hoje à noite nós vamos dar início, né, à nova série, a primeira série do ano de 2025, prioridade. É isso mesmo, eu vou te ensinar a viver uma vida estabelecendo as prioridades certas, segundo a palavra de Deus, para você ter um ano de muito sucesso em nome de Jesus, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo, às 20 horas, e amanhã, às 7h40 aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe em nome de Jesus.